Você vai olhar para o alto e milhares de drones vão estar voando de um lado para o outro, fazendo as entregas que até agora eram serviço dos caminhões. Esse futuro parece cada vez mais próximo. 6 meses após o início da pandemia do coronavírus, o varejo se prepara para a próxima fase do comércio eletrônico. Mesmo antes do isolamento social, as vendas online já vinham crescendo cerca de 20% ao ano, mas com a pandemia esse número explodiu. A reboque surgiram também as reclamações. Com o aumento das compras online, as reclamações também dispararam nos órgãos de defesa do consumidor durante a quarentena. O principal problema é o atraso na entrega. Para enfrentar o gargalo dos prazos e a concorrência de gigantes do comércio eletrônico mundial, como a Amazon, varejistas brasileiros estão investindo em logística e novas tecnologias. O uso de drones para entregar refeições, por exemplo, começa a ser testado no mês que vem em Campinas, no interior de São Paulo. A empresa, que conseguiu a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para os testes, vai fazer as entregas experimentalmente por 1 ano. Começam em Campinas, São Paulo, de um shopping até um condomínio. O que muda na experiência do consumidor a partir da pandemia? Os prazos de entrega podem ficar menores? De que forma a tecnologia vai beneficiar esse mercado? E as entregas feitas por pequenos comerciantes através dos chamados marketplaces, dos grandes varejistas, como ficam? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Carolina Moran, sem o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com o editor assistente de economia, Alexandre Rodrigues, e com o repórter Sérgio Matsura. Fique com a gente. Alexandre Rodrigues, como é que essa pandemia afetou o setor de varejo, hein? A gente está falando de um crescimento do e-commerce de quanto? Olha, Carol, o que a gente viu é que teve uma explosão do comércio eletrônico aqui no Brasil, né? Com a quarentena, famílias em casa, lojas fechadas, naturalmente as pessoas foram comprar pela internet. E isso para bens para casa, eletroeletrônicos, livros, mas também comida, né? Muita gente pedindo comida pronta em casa e usando aplicativos, usando sites, né? O comércio eletrônico aqui no Brasil ele já vinha crescendo, né? E vinha crescendo uma média de 20% ao ano. Mas agora, com a pandemia, teve uma explosão de vendas e os analistas estimam que em alguns setores o crescimento chegou a 150%. Então, em alguns segmentos, né, mais que dobrou o número de vendas. E isso daí é um grande desafio, né, para as empresas, né, que é entregar, né. O número de reclamações de consumidores que compraram pela internet cresceu bastante. Segundo o levantamento do Procon de São Paulo, só nos 4 primeiros meses do ano foram registradas 55.134 queixas de consumidores. Isso é mais do que todo o primeiro semestre do ano passado. E a gente vê que no Brasil as principais empresas que estão aí liderando esse movimento são empresas que vêm do comércio tradicional, né? Então elas têm também uma transformação aí que elas têm que empreender para aproveitar, surfar melhor essa onda. Pois é, quais foram os principais gargalos identificados aí nesses 6 meses de pandemia? Acho que o principal problema realmente é a logística, né? Entrega. Exatamente, até porque as empresas também não estavam preparadas para um crescimento tão rápido, né, de demanda. E assim, que a gente viu que no começo muita gente teve suas encomendas atrasadas, há uma estimativa aí dos especialistas que uma em cada 5 compras foram frustradas ou chegaram atrasadas. Isso causa uma experiência ruim, né? E essa questão do frete, quer dizer, da entrega, é realmente um ponto sensível hoje do comércio eletrônico, né? Quem é que nunca fez uma compra, entrou num site, escolheu um produto, escolheu outro, encheu lá a sua cestinha digital e na hora de fazer o pagamento apareceu lá que o prazo de entrega é 18 dias. Já aconteceu com muita gente, né? É frustrante, né? É frustrante. E aí muita gente desiste da compra, né? Porque você pensa, se eu vou esperar 18 dias para receber uma TV, talvez eu consiga em outro site mais rápido ou eu vou a uma loja, né? Ainda mais agora que as lojas voltaram. Então, a questão do prazo de entrega é um fator ali de conversão de compra, né? As empresas entenderam isso, que se elas entregam mais rápido, elas vão vender mais. E a experiência também do consumidor
consumidor ali recebendo rápido, ele vai voltar, né? Porque o comércio eletrônico é moderno, mas a lógica do varejo é sempre a mesma, né? Quem ficou satisfeito, volta. Então, essa experiência também melhora se você recebe logo seu produto. E tem também a questão do custo, né? Quando elas investem também na toda a logística de entrega, é possível também baixar o custo, que esse é outro fator que leva as pessoas a desistirem da compra. Às vezes você compra uma coisa que não é um valor tão alto, e aquele preço do frete ali, às vezes torna aquele produto não tão vantajoso, né? E aí você desiste da compra. Mesmo com a reabertura das lojas físicas, os varejistas estão estimando que as vendas online vão continuar em alta, né? E por isso estão fazendo investimentos. A reportagem que a gente publicou no domingo no Globo, a gente mostra como algumas dessas grandes varejistas que estão investindo nisso estão vendo uma consolidação, né, da participação do comércio eletrônico na receita dela. Dados da Receita Federal indicam uma reação nas vendas ao fim do segundo semestre. As emissões de notas fiscais eletrônicas em junho cresceram 10% em relação ao mesmo mês do ano passado, uma média de quase 24 bilhões de reais em vendas diárias. Esses dados captam vendas entre empresas e o setor público e vendas via comércio eletrônico, ou seja, não consideram as vendas em lojas físicas, que tiveram quedas significativas. Um exemplo, por exemplo, é a Via Varejo, que é a dona dessas marcas Casas Bahia e Ponto Frio. São duas redes muito tradicionais do ponto de vista de lojas físicas, né? E com a pandemia elas ficaram fechadas e o comércio eletrônico passou a representar 70% das vendas da empresa. E no passado era o contrário, o comércio eletrônico era 30% e nas lojas físicas 70%. Com a reabertura das lojas, esse patamar da participação, né, do comércio eletrônico na receita da empresa, ele não voltou para 30%, ele ficou ali mais ou menos em 50%. Então, esse é um exemplo do que está acontecendo em todas essas empresas, particularmente empresas que têm operação física e eletrônica, em que muita gente que experimentou o comércio eletrônico na pandemia vai continuar usando esse recurso. E aí também conta essa experiência, né? Quem teve boa experiência vai continuar usando. E essas empresas estão investindo de que forma? Ninguém está comprando caminhão para fazer distribuição, né? Como é que se dá hoje a logística? Exatamente, né? A verdade é que hoje em dia essa é uma corrida para ver quem chega primeiro na casa do cliente. E é uma corrida que não depende só do caminhão, da coisa tradicional, que é ter um centro de distribuição gigante e vários caminhões ali saindo daquele ponto. Na verdade, hoje essa corrida ela é travada com o auxílio da tecnologia. O que a gente está vendo é que as empresas estão investindo cada vez mais em sistemas de logística, né, sistemas de gestão de logística para otimizar a distribuição dos pedidos. Elas também estão fazendo uma descentralização dos centros de distribuição. Em vez de você ter só um grande centro de distribuição numa região, elas estão tendo pontos menores de armazenamento de produtos, em que da onde esse produto pode sair e chegar mais rápido na casa do cliente, principalmente nos grandes centros urbanos, que são os lugares onde tem maior demanda, né? As empresas que têm lojas físicas, elas acabam também usando as próprias lojas físicas hoje como uma base para entregar produtos que são vendidos pelo comércio eletrônico. Então, tem um grande investimento em tecnologia e em otimizar também a distribuição dos estoques, né? E o interessante também é que eles estão fazendo isso, algumas empresas elas estão comprando startups que podem agregar tecnologia a essa logística, mas elas também estão fazendo parcerias, né? Então, parcerias com pequenas transportadoras, com gente que é especializada no que é chamado ali o last mile, que seria a última perna, digamos assim, da entrega, né? Que é chegar na porta do cliente. Então, isso facilita muito essa operação. E com isso, a gente tem visto que algumas varejistas estão conseguindo chegar mais rápido. O Magazine Luiza, por exemplo, que é uma das empresas que mais investe nisso, eles hoje já conseguem entregar 65% das encomendas em 48 horas. E dizem que 35% em 24 horas.
Então, já tem uma mudança grande, né? O Magazine Luiza, inclusive, é um caso emblemático porque está expandindo sua operação de logística, por exemplo, para o Rio de Janeiro, justamente para abocanhar esse mercado. Exatamente. A empresa revelou isso, de que eles vão ter uma base aqui no Rio de Janeiro, um centro de distribuição, mas também vão ter lojas físicas. Não agora, por conta da pandemia, mas no ano que vem, finalmente o Magazine Luiza vai entrar no estado do Rio, que é um estado onde eles não atuavam. Só que o estado do Rio é um mercado importante e tem sido um mercado importante para o comércio eletrônico do Magazine Luiza. E as encomendas estão vindo de São Paulo, né? Então, para eles vai ser melhor ter uma operação no Rio, que vai ser uma maneira de chegar mais rápido ao consumidor e também oferecer fretes mais baratos. Porque esses são dois fatores que determinam a decisão da pessoa de escolher por aquela loja, né? Então, eles estão muito focados nisso e a vinda para o Rio de Janeiro, ela segue esse caminho, né? Agora, Alexandre, tem um ponto ali na venda pela internet que muitos consumidores talvez não saibam fazer essa diferenciação, mas isso é um ponto crucial ali em prazo de entrega e tudo mais, que é o chamado marketplace, que é o quê? Você entra no site de um grande varejista, como o Magazine Luiza, como Americanas.com, tem lá um produto, mas que não é vendido por esse varejista, é vendido por um parceiro que apenas utiliza aquela plataforma do site do varejista para fazer sua venda. E nesses casos, geralmente o prazo de entrega é muito maior, né? Porque é um comerciante menor que não tem a mesma estrutura de logística. Os grandes varejistas estão atentos a essa questão? Isso vai começar a mudar também? Sim, porque a gente viu também nessa reportagem é que as empresas que usam sua plataforma como marketplace para parceiros, né, como o próprio Magazine Luiza, por exemplo, eles estão oferecendo essa logística que eles têm para os produtos deles também para esses parceiros, para que os produtos cheguem mais rápido. Isso é importante porque muitos desses pequenos parceiros utilizam, por exemplo, o sistema dos Correios, que é um sistema que não é tão ágil, né? Por exemplo, quando tem greve dos Correios, por exemplo, isso pode afetar a experiência do cliente. A greve dos Correios tem causado aglomerações em algumas agências da região metropolitana. Em Ananindeua, por exemplo, o atendimento está reduzido. Isso é feito após a distribuição de senhas. Nem todo mundo tem conseguido resolver pendências e isso tem deixado muita gente impaciente. Então, essas plataformas estão oferecendo isso. Um outro exemplo é o Mercado Livre, que é em si uma plataforma, né? Começou como um marketplace mesmo, ele não tem produtos próprios, né? Ele vende produtos de parceiros, essencialmente, e é também uma empresa que está investindo forte em sistemas de logística e até mesmo em carretas, em operar diretamente essa entrega, num sinal de que é muito importante esse fator para a decisão de compra. Então, para o consumidor, o que a gente pode esperar para os próximos meses é uma melhora nesse atendimento, né, Alexandre? Porque junto com a pandemia, aumentou o consumo online, aumentaram também as reclamações, né? Sem dúvida. Eu acho que sim, a tendência é melhorar esse serviço nas empresas, até porque elas sabem que não entregar, né, rapidamente ou de maneira satisfatória é você perder clientes. E a gente está vendo que como existe um movimento, um crescimento, né, do comércio online, a gente vê que essa concorrência está se acirrando. Então, é claro que tem mais gente se voltando para o comércio eletrônico, tem os pequenos parceiros, que as pequenas empresas estão usando as plataformas, e a gente vê também chegada de estrangeiros, né? A Amazon, que é gigante mundial de comércio eletrônico, que faz muito bem esse trabalho nos Estados Unidos, de entregar rápido, é um fator bastante importante na operação da Amazon. Eles estão aqui no Brasil e investindo no crescimento do Brasil, que é um mercado um potencial grande, e a gente vê que eles agora, por exemplo, anunciaram aí a abertura do 5º centro de distribuição deles, e isso até provocou ali para alguns analistas, até afetou a valorização das ações das brasileiras, que seriam afetadas por essa concorrência da Amazon. Então, quer dizer, é um setor que está ali aumentando a concorrência. E concorrência faz com que os empresários busquem ter uma melhor performance, né, para poder chegar primeiro. É uma grande corrida. Quem chegar primeiro na casa do cliente vai conquistá-lo, vai conquistar a sua fidelidade. Alexandre Rodrigues, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Obrigado, Carol. É um prazer.
Sérgio Matsuura, de que forma a tecnologia vai revolucionar esse mercado de logística e de entrega de produtos? Quais são as soluções que estão sendo usadas e testadas no mundo? Bom, ainda é uma promessa, né? Tá tudo ainda em fase de testes, mas já tem drones voando, já tem robôs fazendo entregas, tem uma tecnologia, não é bem uma tecnologia, mas uma solução que eles também já é até bastante usada, principalmente nos Estados Unidos, são os armários, os lockers, que vem a empresa do e-commerce ou então de entrega de comida, deixa nos armários, a pessoa vai e pega quando for mais conveniente. A Amazon, que começou com essa história de fazer entregas pelo ar, já faz uns bons anos, 5, 6 anos, já faz um bom tempo que eles estão com o projeto e até agora ainda não saiu, ainda não foi para a rua, né? Tem testes já em execução, mas ver drones por aí ainda não é uma realidade. Os testes da Amazon, principalmente nos Estados Unidos, né, Matsuura? Isso, testes nos Estados Unidos. Desde 2015, o órgão federal que administra a aviação aqui nos Estados Unidos autoriza o uso de drone para alguns fins, como na agricultura, na construção civil, e desde então passou a analisar os pedidos das empresas de logística. A questão do drone, o veículo aéreo autônomo não tripulado, é a segurança. Acho que é a grande questão. Quando eles surgiram, os países demoraram para fazer regulações e quando fizeram, botaram regulações muito restritivas. Uma exigência que agora está começando a cair, por exemplo, que tem que ter um piloto que tem que estar, e o drone tem que estar no campo de visão do piloto. Aí não faz sentido, né? Para entrega... É inviável para entrega. Isso, exatamente. Agora que as agências reguladoras estão permitindo, né, como concedendo permissões para testes mesmo de entregas, que o piloto normalmente precisa de um piloto, cada drone precisa ter um piloto, mas o drone vai automaticamente, pode sair do campo de visão do piloto e ele fica ali de stand-by. Se precisar ser acionado, ele vai assumir o controle. E aqui no Brasil, a gente já tem alguma empresa fazendo teste com drone? Então, aqui no Brasil também já começaram os primeiros testes de entregas e acho que um dos destaques que podem surgir, ainda bem incipiente ainda, é o iFood. Eu até conversei com o Fernando Martins, que é gerente de inovação para logística lá da empresa. A primeira coisa que ele falou, se você compra uma panela, você entregar às 8 da manhã ou às 10 da manhã, não vai fazer tanta diferença. Mas se você pede uma comida, se chega 5 minutos antes ou 5 minutos depois, isso já faz uma grande diferença. Por isso que eles estão investindo bastante nisso. Eles receberam a autorização da ANAC para começar os testes com drones. Vai começar no Shopping Iguatemi de Campinas. O novo delivery depende de um piloto de drone e de uma câmera acoplada. Pode voar até 2,5 km de distância. E a ideia deles é o seguinte, ter um drone port, que eles chamam, que é tipo um aeroporto, entre aspas, de drones. Um espaço onde o drone pousa e decola, que vai ser perto da porta de saída da praça de alimentação. E um outro drone port, que vai ser junto da baia onde os entregadores chegam, né? A ideia é que a refeição saia da praça de alimentação, vá no drone, voe até onde estão os entregadores, de lá siga para a entrega tradicional. Que a ideia é ganhar esses alguns minutinhos aí, tempo que o entregador tinha que deixar a moto dele, sair, entrar no shopping, ir até a praça de alimentação, esperar o produto, depois voltar andando, tudo andando, né? Pegar elevador, pegar a escada rolante para chegar na moto e sair. Os cálculos do iFood é que, em média, esse percurso a pé é entre 10, 12 minutos, e com o drone vai demorar 4 minutos. Os testes têm indicado que sim, porque os voos são numa linha reta. Claro que depende bastante da situação, do local, né? A rota de voo, porém pode chegar a mais de 50% de economia de tempo. Por enquanto, a gente não vai receber o lanche pela janela, né? Quando você falou em drone, a primeira coisa que vem à cabeça é isso, é que o seu lanche vai chegar voando. Não é isso que vai acontecer, pelo menos por enquanto. Não, isso ainda está bem distante. A gente até... Os primeiros projetos da Amazon eram assim, o primeiro vídeo publicitário deles era esse. Vinha o dono da loja, pegava lá o pacote da Amazon, colocava num drone, o drone voava, tinha ali imagens lindas, aéreas, aí pousava no gramado da casa de uma pessoa, a pessoa ia lá, saía de casa, botava a senha lá no celular, tirava o pacote, pronto, o drone voltava. Isso não vai acontecer, pelo menos ainda. O que
está sendo pensado, que está sendo testado hoje, esse drone porte, que o drone ele cumpre uma parte da entrega. Ele pode sair de um centro de distribuição e ir até um bairro. Dali, o entregador vem, pega e leva, faz o última perna, que eles chamam. Até porque isso acende um alerta também, um questionamento com relação aos entregadores, né? Nesses tempos de pandemia, muita gente perdeu o emprego e foi trabalhar como entregador do iFood, foi trabalhar no Uber, que também faz entrega de alimentos. Nessa pandemia, muita gente tem procurado o serviço de delivery, de entrega em casa. Com isso, aumentou o número de entrega e de entregadores nas ruas de todo o país. Uma pesquisa feita pela revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, com 300 trabalhadores, constatou as dificuldades enfrentadas pelos entregadores todos os dias. Esta semana no Recife, os trabalhadores fizeram um protesto por melhores condições de trabalho. O que as empresas estão dizendo por enquanto é que isso não vai afetar o trabalho dos entregadores, né? Eles dizem, pelo contrário, que vai melhorar. Pelo menos é a posição das empresas, né? Que como o drone vai fazer uma parte da jornada, uma parte da entrega, o entregador vai levar menos tempo para fazer uma entrega. Levando menos tempo para fazer uma entrega, ele pode fazer mais entregas dentro de um determinado espaço de tempo. Sérgio Matsura, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto mais uma vez. Bom trabalho para você. Obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.